Olá, amigos do PodX. Mais um grande episódio hoje com o vereador, policial federal, bolsonarista de carteirinha, o raiz da Câmara Municipal de Cuiabá, meu amigo, posso assim chamar, Rafael Ranalli. Uma grande satisfação ter você aqui agora no PodX, você que foi um dos nossos entrevistados no antigo podcast, e feliz de estar recebendo você aqui. Tenho certeza que, como você está tendo sorte no seu mandato de vereador, vai trazer sorte para a gente e para aqueles que gostam de nos assistir. Amém, meu irmão, é um prazer estar aqui. Carlão, que fez parte da nossa história na política, a gente tem que reconhecer, foi um dos primeiros, acho que eu assinei a minha primeira ficha de filiação com esse homem aqui, ali no bastidor político, então é um prazer estar aqui, tomara que seja pé quente mesmo, parabéns pelo trabalho, já parabenizar vocês e tamo junto, obrigado às considerações iniciais aí, graças a Deus a gente está tendo um espaço legal ali na Câmara, está conseguindo mostrar nosso trabalho, falando de pautas atuais, né, eu tenho uma briga ali, às vezes, com a parte da imprensa, com outros colegas, porque eu acho que ali o parlamento é isso, é representatividade. Então, o cidadão que hoje vive aí no mundo virtual, ou mesmo nos assuntos, né, em alguns assuntos até ditos polêmicos, porém é um assunto que as pessoas vivem. E eu constantemente trago a pauta, trago à tona, para as pessoas falarem e verem o seu representante falando daquele assunto. E falar em representante, para não perder o costume, Ranalli, bandido bom. Ah, é bandido morto, enterrado em pé, de cabeça para baixo, se cavucar, sai no inferno mais cedo. É isso aí. Essa frase ficou marcada, né, Ranalli? Eu acho que quando você assinou a ficha e decidiu realmente entrar na polícia, representante da sua categoria, já muito alinhado com o Eduardo Bolsonaro, que também, para quem não sabe, é policial federal, tinha toda aquela frente que vocês estavam construindo de candidatos no Brasil todo, né, representando a polícia, junto com essa bandeira forte que veio do bolsonarismo, da direita, do conservadorismo e tudo mais, e acabou dando certo em alguns estados. Você bateu na trave algumas vezes e agora o mandato de vereador, né? E essa questão toda levantada pelas narrativas e pela representação que você coloca, eu queria que você trouxesse isso para o âmbito municipal. Como que você está lidando com todas essas pautas ideológicas, essas pautas que tanto começou sua atividade, mas na esfera municipal? Esse era justamente o meu desafio, Carlão. Por quê? Porque a gente entrou com esse sonho de ser deputado federal. Eu sei que minhas pautas, às vezes, influem muito mais num pensamento lá de uma construção de uma legislação federal. Então eu me vi, sim, na primeira vez que eu concorri a vereador, falei, cara, mas vou concorrer a vereador? Eu tinha vindo no recall dos votos de federal. Não, vai dar, porque... Aí mesmo assim, vindo, eu falava, cara, como que eu vou ser vereador? Não tem nada a ver com deputado federal. É uma imaturidade política minha também, cometi os meus erros, você sabe muito bem, lá em 2018. Na minha visão otimista, era para eu já ser deputado federal de 2 mandatos já. Infelizmente, a minha ignorância, eu reconheço, acho que quando a gente erra tem que assumir. Atitudes tomadas erradas, no calor da emoção, me levaram a não ter um mandato naquele pleito. Aí em 2020 eu resolvi vir para vereador e ficava pensando, falei, cara, mas o que tem a ver e não sei o quê. Aí em 22 vim para estadual, o que me deu uma super bagagem, a gente tava falando isso em off, ficar 1 mês deputado estadual. E agora, quando eu vim para vereador e ganhei, cara, eu tô muito feliz, viu? Tô muito realizado, você andar aí, as pessoas se sentirem representadas, fazer essa adaptação da pauta nacional, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Às vezes eu quero falar de outros assuntos que reverberam até muito mais. Eu falo, não, mas não tenho nem espaço agora. Um exemplo fático, eu queria entrar no assunto das bets, que tem tantas famílias prejudicadas pelo vício no jogo, no tigrinho, tem gente se matando, gente abandonando a família, cara. Tem família sendo prejudicada, o novo vício do Brasil, né? Assim como o álcool é um vício legalizado, agora a bet, o tigrinho, o jogo eletrônico. Eu queria entrar nessa pauta e ontem eu estava lá no meu gabinete, cara, como que a gente vai entrar? Então, assim, estou preparando alguma coisa nesse sentido, talvez não tão amplo como eu gostaria, porém, como eu disse, política é representatividade. Sim, concordo. O cidadão hoje, se você... Por que ele se identifica com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro fala o que ele quer ouvir. E principalmente, como eu sempre falo, o Bolsonaro fala o que a gente gostaria de falar.
Mas, O Hanali, cidadão de bem, ele quer ver alguém que fale o que ele quer falar. Ele olha pro deputado federal dele, não fala, o estadual muito menos. Aí ele pega e fala, aí, meu vereador fala. O meu vereador fala, ele me representa na política. O exatamente. cara não faz aquela divisão, a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal. Não, o meu político está falando os assuntos que eu quero que sejam falados, entendeu? O PodX, inclusive, aqui fazendo referência ao nosso diretor, o Cleiton Zanella, que teve essa ideia do PodX e com jargão, até com o nosso slogan, né? Conexões que constroem lideranças. E a gente tem estudado muito isso, tanto a parte jurídica, que é a minha parte, junto com a questão do marketing, da comunicação, até porque, além de gostar, tenho muitos clientes dentro da área da comunicação, pessoal que realmente trabalha no dia a dia, e a gente tem estudado muito isso. E alguns cursos até nacionais. E hoje até, eu falo que recente fiz um curso sobre atuação parlamentar em todas as esferas. E muito lá foi colocado exatamente isso que você falou. Hoje, o teu eleitor, ele não quer saber que eu sei que você faz também da luta sua lá da rua que está sem energia, do calçamento, tudo, mas ele quer saber a sua posição sobre os assuntos que estão em discussão no Brasil. Não, que estão na mão dele, que estão no celular dele, que estão no grupo de WhatsApp dele. Ele quer ouvir você falar daquilo ali. Então essa luta, que bom estar conversando com você, porque esse embate eu tenho direto lá na coxia da imprensa com jornalistas ou com colegas, eu falo, cara, a gente tem que falar do que as pessoas estão falando. Eu vim com o projeto do carnaval, na época do carnaval, cara, foi pauta na cidade. Quer dizer, até impulsionou o carnaval. Você tem que colocar em debate assuntos que a pessoa vão querer. Agora esse da boneca, mas não existe em Cuiabá. Tá explodindo de caso no Brasil. Então, se acontecer aqui, não vai ter, meu irmão. Aqui a pessoa não se cria. Até porque, e já entrando nessa pauta aqui que a gente ia falar, é uma pauta nacional que você trouxe para o âmbito que dá até uma segurança jurídica para o funcionário público que recusar um atendimento. Exato. E aí eu sou obrigado a atender aquela insegurança, vou tomar um processo. Você é advogado, você tem propriedade para falar. Aí o cara fica com medo de um processo, aí se eu não der atenção... foi discriminação, foi preconceito, você vai alegar qualquer coisa hoje em dia que no direito cabe quase tudo. Então você já vem com um limitador. E eu até ontem na minha entrevista falei, cara, isso aí pode até ser, como eu acredito, uma cortina de fumaça pro INSS, pro julgamento lá da tropa do Bolsonaro que está acontecendo no STF. Pode ser sim. Então vamos fazer assim em Cuiabá? Vamos botar uma lei logo, mata o assunto e acabou. Vamos, vida que segue. E eu vou até já avisar aqui, Hanali, os convidados que virão depois de você, nosso representante, não teria outro para a gente trazer como primeiro entrevistado, mas amanhã, depois da manhã, nós vamos trazer outros vereadores. Não espere que o PodX venha perguntar de projeto de lei de trabalho municipal. A gente quer ver realmente o posicionamento do parlamentar. A gente quebrou, eu quero quebrar o paradigma. Mas é um projeto ideológico, é um voto ideológico. Ponto. Eu falo isso direto lá pra mídia e falo, mas você pensa assim, o que eu penso, meu eleitorado pensa, é isso que eu vou apresentar aqui. E votaram em você por causa... Por isso. É isso que eu fico impressionado. Aí direto eu brigo, vocês querem saber o que é um office boy da prefeitura. Cara, um jornalista pegar e falar numa entrevista, não, a sua função é tampar buraco. Cara, tá de sacanagem, né? Então é o tampador de buraco mais caro do Brasil. Me desculpe. O office boy, né? Que ele pega aqui, tira uma foto do buraco, chega no secretário de obras, tá aqui, tampa o meu buraco. Tá de sacanagem. Isso aí é uma briga constante que eu tenho. Isso aí já é obrigação, até te mostro os números. Eu sou um dos que mais tem indicação de tapa-buraco, limpeza de bairro, iluminação pública. Eu sou um dos que mais tem, um dos 5 que mais tem. Então, assim, eu não aceito esse tipo de crítica. Se você pegar os meus números, mas o Hanali só fala disso. Só disso o quê? Repara, eu já entrei praticamente em todos os assuntos, em todas as searas. Eu entro na discussão do BRT. Ontem entramos na discussão da Santa Casa. Eu tenho a discussão da água, junto com outros colegas, para a gente ir para cima da taxa da água. Eu estou defendendo a categoria dos vigilantes aqui na capital. Sou defensor ferrenho, até vou comprar uma briga aqui com a Bili, com os secretários, que eu quero a Polícia Municipal de Cuiabá, que seja a Guarda Municipal. Isso aí é um anseio da população, promessa de campanha do Abílio e minha. Então, assim, a gente tem várias pautas, sim, aí costumo brigar, como a gente é alvo, né? Como a gente é a massa de bolo que gostam de bater, tem outros vereadores
Tem outros vereadores. Se eu, de 27, estou fazendo tudo isso, por que não cobre os outros também? Você entendeu? Mas eu acredito que é questão de perfil, Carlão. A gente tem esse perfil aguerrido, brigador. Achavam até, muita gente veio me elogiar. Porra, Nália, achei que você era um maluco que ia entrar e ia falar só... ia brigar lá dentro do parlamento, mas muito pelo contrário, a gente tem recebido elogios. Porra, Nália, você é enérgico para defender as suas ideias. Lá dentro eu tenho amizade com todo mundo, Carlão. Você me conhece do bastidor da política, né? Porque eu sempre fui candidato. A gente tem entrância com todo mundo, trato todo mundo com respeito, defendo todo mundo lá. Para mim, todo mundo é colega agora, até que se prova o contrário, né? Então, assim, para mim tá muito massa. E vou trazer essas pautas polêmicas que dizem polêmicas, né? Eu costumo dizer, sincero, honesto e verdadeiro. Mas você sai na frente, por isso você tá exercendo o mandato, tenho certeza que a hora certa para... Eu entendo também que, eu vim falando também no carro aqui, que eu tenho aquele jargão. Não é o que se fala, é quem fala. Então tem sites aqui em Cuiabá, ou algum tipo de mídia, que é porque o Ranalli falou, então não presta. Mas se fosse outro queridinho aí da política que falasse, ia estar batendo palminha, ia estar até piscando. Você entendeu? Não, mas se for o Ranalli que falou, é fascista, é troglodita, você entendeu? Então, assim, eu já aprovei projeto agora na pauta autista, vai entrar outro. Tenho na pauta do idoso. Sou do presidente da comissão da criança. Você vê que meus projetos sempre eu brigo para não expor a criança, para que a gente aumente o tempo de inocência da criança, igual a nossa infância, que a gente foi virar moleque com uns 12 anos. Hoje, com 6, 7, o guri já quer ser homem. Não é assim, calma. Menina, então, piorou. Na internet você vê relatos aí de meninas grávidas com 11, 10 anos. Essa antecipação essa sexualização precoce, a gente briga também. Vim com aquele projeto que eu já readaptei e já reapresentei, que é proibir criança em evento de cunho sexual. Até tirei do projeto a palavra LGTV, né? Y Mega Plus lá, tirei. Falei, não, nem bota, vamos colocar cunho sexual, porque senão vamos falar que a ideia não é perseguição, cada um faz com o seu orifício o que quiser. O que eu não quero é que criança presencie certos tipos de comportamento. Cara, isso é o básico, mas querem expor nossas crianças. Apresentei um também que não pode o cidadão trans participar de uma competição divergente do seu sexo de nascimento. Então o cara nasceu homem, quis virar Sheila, ele vai competir com um homem. Isso não é muito fácil, imagina, 1,90 m, 120 kg. E a importância do assunto até, Ranalli, até falando nisso, só o presidente do maior país do mundo entrou nessa pauta, né? Quer dizer, aí o vereador não pode. Não, e se o vereador fala, ele é louco, ele não devia estar falando disso. Quem que vai falar, senhor, aqui em Cuiabá? O Trump não vai vir aqui falar. Que eu tenho certeza, tem um monte de gente do outro lado da tela que está absorvendo a informação de lá. Daí ele pensou, e quem me defende aqui? Realmente. Entendeu? Então, assim, Hayashida, a minha ideia é essa, mostrar que o político tem que ser colado do que a pessoa acredita. É polêmico, não é? Aí é o ponto de vista de quem está fazendo a narrativa, né? Mas eu acho que você está fazendo certo, está fazendo escola. Eu acho que tem muitos políticos que têm que aprender até com a forma que você pontuou, inclusive com a imprensa. A imprensa bate em você porque você rende pauta, você é um político que a gente quer vir ouvir, então gera conteúdo para a imprensa, né? Difícil é você conversar com aquele que não tem conteúdo nenhum e vai render o quê, né? Aí não pode falar nem bem ou nem mal. E isso, a imprensa toda é prova. Eu nunca fui para uma entrevista, me neguei a entrevista, primeira coisa, e nunca fui pautando. Nunca fui. Não faço pauta. Se a imprensa me chama, fala, me pergunte o que você quiser. Assunto tem um monte aí, eu falo do que você quiser. Você não quer falar do quê? Eu não falar? Eu sei que tem que perguntar. Acho que essa vantagem, esse aspecto meu, é o fato de eu ser formado em jornalismo. Sim. Então, primeiro, por mais que falem, às vezes, alguma coisa que deixa a gente sim chateado, mas faz parte da vida pública, você tem um ônus, tem um bônus e tem um ônus. Você vai ser saraivado, vai ser xingado, mas por mais que aconteça isso, eu respeito todos, trato todos bem. No jornalismo eu chego até alguns que são de pauta esquerdista, que eu vou direto em alguns programas de rádio, inclusive, aí, esquerdistas famosos, cumprimento, tira minha selfie, porque eu admiro como jornalista, eu cresci ouvindo essas pessoas, sabe? E aí a gente consegue debater ideias, porque assim, as pessoas não vão pensar igual. Nem o seu político favorito vai ser 100% igual a você. Essa é outra tecla que eu bato, Hayashida.
E a Hanali, até já entrando numa pauta aqui que eu quero tratar contigo, já falando nesse assunto, é o lugar certo de você debater ideias são nos parlamentos. Exato. Por isso até que vocês têm todo o direito à imunidade parlamentar, porque é onde vocês devem discutir temas, inclusive, sensíveis. Se a gente pode discutir uma coisa que é crime hoje, passar a não ser crime, ou nem isso, né? Vem uma decisão judicial de cima para baixo, falando que aquilo dali já não é mais crime, estou dizendo das drogas mesmo, né? Da questão da descriminalização da maconha, por exemplo, foi uma canetada do judiciário. Isso. Não chegou nem ser. Então, por que o parlamentar não pode debater um assunto, né? Até para o eleitor dele saber como o seu representante pensa. Você não vai passar uma eleição, outra eleição, você não sabe o que o seu representante pensa. Então, direto, eu também toco nesse assunto lá com os colegas. Ah, mas esse assunto não é para ser tratado aqui, ou não vai passar. Direto você ouve isso, né? Ah, isso aí não vai passar. Eu falei, eu não quero saber se vai passar. Eu quero que a gente discuta aqui. Eu quero que muitos aí que falam que defendem a família, vote não num projeto desse aqui que exibe marmanjo se beijando no meio da rua para criança. Aí você vem falar que é cristão, que acredita em Deus. Ou o outro que eu apresentei, proibindo levar Bíblia, crucifixo e artigo religioso em parada gay. Cara, o cara vai falar que é cristão e não vota a favor de um projeto desse? Se a gente tem cenas inúmeras, infinitas de parada gay que queima a Bíblia, enfia o crucifixo no orifício anal e também que o cidadão se veste de Jesus Cristo e beija outro macho. Isso não é um desrespeito, ô Hayashida? Demais. Aí o parlamentar, eu quero que ele se posicione sim. Ah, eu vou defender os coletivos e a sua fé. Ah, eu vou defender as minorias. Você não foi eleito pelas minorias, irmão. O voto é da maioria. A minoria que se encaixe. Você entendeu? Sempre foi assim. Quando deixou de ser assim no mundo, acontece isso que a gente tá vendo agora. População querendo... Eu vi outra matéria que tá virando moda, vai chegar no Brasil, hein? Povo querendo ser bicho, né? Tem um movimento em alguns países, tem o turma lá que acha que é cachorro. O TikTok já tá cheio. Não, a outra acha que é um gato, o outro acha que é um... Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então, assim, vai chegar. Vai ter que discutir, porque vai estar todo mundo falando. Aí o parlamentar não vai falar só do buraco dele. Ah, para, né, Rashid? Então, acho que o lugar certo é o parlamento, tem que discutir sim, trazer todos os assuntos. Você vê até que eu sou muito acelerado, a pauta é essa, daqui a pouco eu já estou falando de outra coisa. É dinâmico. É dinâmico. O mundo hoje é dinâmico. A informação tá na palma da nossa mão, né? Exato. Mas, Hanali, até aproveitando essas pautas, e a gente vê que você transita ainda, e eu, como te acompanho e sigo, e também elogiar a sua assessoria de imprensa, que sempre está falando com a gente, até para o convite aqui, prontamente, nós estamos sendo bem respondido, pontuando, trazendo as suas pautas, sabendo do que está acontecendo com o seu mandato, por conta de toda a assessoria que você tem. A gente já estava falando aqui um pouco, né? Eu acho que esse tempo que você falou, que você poderia já ter tido 2, mas eu acho que foi o momento certo, teve essa maturação toda que você teve para estar preparado para o momento hoje e está acontecendo. Mas eu estou te vendo bastante, sempre em eventos até do governo do estado, de outras pautas, né? Esse bom trânsito que você fala que tem. E até falando com o Assis, que a gente entrevistou, a gente que acompanha os bolsonaristas, os representantes de direita, é uma surpresa boa até de ver o posicionamento que vocês estão tendo com essas pautas fora ideológicas. Sim. Vocês atuando de frente, tendo essa cortesia de lidar com o chefe de poderes, com os gestores administrativos, independente da questão ideológica. Queria que você trouxesse um pouco desse panorama de como que está essa relação sua nesse mandato. Cara, isso aí até ontem eu comentei no meu gabinete, eu recebi a visita dos policiais civis do Mato Grosso. Não é da esfera do vereador, cara. Não é. Eu me senti muito vangloriado, muito prestigiado, porque eu falei, Antigões, vocês estão pedindo para um vereador, eu não sou do governo do estado. Não, mas você representa. Você tem voz. Gravei um vídeo deles, que a pauta deles é específica, uma recomposição antiga de RGA que não atinge só os policiais, mas atinge todos os servidores públicos, aos quais foi negado um RGA de 4 anos para trás, se eu não me engano, de 18 a 21, eu vou confirmar o período. Porém, eu estava na sala com uma pauta estadual.
Falei, poxa, se eu puder ajudar, eu ajudo, né? Direto tem inauguração lá do governador Mauro Mendes, que a gente é um parceiro nosso, eu tiro o chapéu para ele. Mato Grosso é um dos melhores estados para se viver, superávit incrível. Então ele sempre me chama para os lançamentos dos programas de segurança pública. Eu vou nas entrevistas, eu tenho que falar da pauta nacional. Então assim, eu brinco que eu sou um vereador de Mato Grosso, né? Então eu sou demandado por várias cidades de conteúdo, porque graças a Deus as nossas votações fez com que as pessoas nos acompanhassem. Sim. Isso é a globalização que leva o celular. Você, além de vereador no município, é vereador da capital de Mato Grosso. Né? É, isso. Então aí acaba se tornando, é tanta pauta. A gente aprovou a lei anti-Oruan, foi destaque nacional. A gente está maturando ela para não poder nem no show particular, porque é crime, o 287, investimento de recurso público em eventos de apologia ao crime. Exato, quer dizer, teve destaque nacional e nós já está passando desapercebido, porque é tanta pauta, é tanta coisa, você entendeu? Então, assim, estou muito feliz mesmo de ser uma referência aqui no estado, como você citou, seja no âmbito do governo estadual, que eu tenho uma boa entrância com o governador, com o governo estadual. Também ontem tivemos a visita do TCE, do Sérgio Ricardo. Fiquei muito feliz que ele citou os vereadores na hora de citar o Ranalli. Ranalli, acompanha suas polêmicas, continua que esse é o caminho. Porque é os assuntos que a gente fala, e troquei ideia com ele sobre o radar, que a gente... Concordando ou não concordando, a gente tenta a opinião exposta nas suas redes. Isso, porque isso aí é que eu espero do político, que seja escancarado. Eu costumo falar, que nem... Questionam muito, o Abílio vai muito na Câmara. Tem que ir, tem que ser escancarado. Teve aqui, tá ali, tá conversando com fulano. Para evitar, quanto mais escondido, quanto mais você tenta esconder, Hayashida, mais é a chance do cara fazer a coisa errada. Sim. Mais acontece a oportunidade do bandido. Então o que é que a gente fala? Eu quero que seja tudo escrachado. O que é que você pensa disso? Isso. Com quem que você se encontrou? Com fulano. O que é que você pediu? Pediu isso. Vai ajudar nisso, vai fazer aquilo. Tem que ser escrachado. Posicionamento, né? Posicionamento. Você entrou numa pauta que eu ia até deixar para frente, mas você já tocou no nome do Abílio, e é lógico, você como vereador da base, né, do mesmo partido do prefeito, é lógico que a gente ia querer ouvir um pouco de você sobre o executivo. Mas antes disso, até, Ranalli, eu acho que poucos na imprensa falou, mas até fazendo um reconhecimento público. A primeira eleição que o Abílio perdeu, ele era o anticorrupção e anti-Emanuel. Ele não tinha o bolsonarismo pregado na figura dele na testa. E aí eu falei esses dias até numa conversa, falei, o Abílio tem que agradar mesmo. Seu Ranalli, Catani, o próprio Rafael Ionecubo, que vocês entraram na campanha desde o início e passaram esse bolsonarismo para a imagem do Abílio. Eu posso até te confidencializar um episódio disso aí. O primeiro cara que o Abílio falou, depois que ele perdeu aquela de 20, que ele ainda estava tem as fotos, ele foi na minha casa, que ele falou, não, Ranalli, eu sou bolsonarista e quero entrar no bolsonarismo. Porque até aquela eleição não tinha isso. Não tinha. Tanto que você teve na eleição de 20, a Gisela no palanque dele. Sim. Você lembra no segundo turno? Ele foi lá chamar ela, você entendeu? E eu era candidato a vereador. O meu grupo era o que mais pedia voto para ele, inclusive até porque eu fiquei primeiro suplente, então no segundo turno eu falava, cara, esse cara tem que ser eleito, vai ocupar uma vaga e eu entrar. Infelizmente, em 2020 eu já fui o vereador mais que defendeu o nome dele. Agora em 24, então, nem se fale. Tirando, acho que a esposa dele, eu era o vereador. Eu não digo nem só na fase de campanha, Renato. Não. Nos próprios movimentos bolsonaristas. Sim, colocaram o isso. E tanto é que a gente foi pedidor de voto dele para eleição de federal. Sim. Que foi quando ele chegou no Congresso Nacional e se tornou aquele fenômeno nacional que eu testemunhei, porque eu fui no CEPAC, aquele... Sim. Encontro com o Milei da Argentina e toda a tropa bolsonarista, o Abílio foi tietado como aqueles que a gente vê na internet, como um Nicolas Ferreira, como um Bolsonaro. Cara, gente do Brasil inteiro pagando pau pro Careca. Eu achei aquilo fantástico. Falei, porra, eu tive participação nisso aí. Você entendeu? E uma posição importante, porque o bolsonarismo fez a diferença na eleição. Fez, e até esse negócio de base, eu converso muito, né? Eu não sou base do Abílio por conveniência política.
é por coincidência ideológica. Sim. Cara, mesmo se eu não fosse base do Abílio, o Hanai é independente, você pode ter certeza que eu ia votar ali 80%, 90% com ele. Porque a gente tem essa questão da família, da religião, do bolsonarismo, do correto, do antibandido, do antivagabundagem, do trabalho, do não desperdício do dinheiro público. Então, eu sou aquela base natural. Você não se associa, você entendeu? Então, virou um parceiro, é um amigo. Eu já faço campanha para ele para reeleição, faço campanha para ele para governador depois que ser prefeito. Vamos junto. Então, queria que você falasse desses primeiros anos de governo, meses do Abílio à frente da prefeitura. Cuiabá mudou? Cara, tá mudando. Você vê que, assim como eu, tudo que ele fala também tem alguma rusga, tem alguma briga. Tinha muita gente acostumado da velha maneira. E você mexer numa máquina do tamanho de uma prefeitura é difícil. Aí você vê números aí comprovados por números divulgados, né? Que Cuiabá é a terceira ou quarta cidade com maior débito do Brasil. São 2,8 bilhões de reais de dívidas e buraco. E eu entrei dentro das secretarias. Algumas secretarias falaram que a última gestão, quando foi em junho do ano passado, falou: não faz mais nada. Então você já tinha um delay de serviço. Aí veio chuva, me referindo especificamente à buraqueira da cidade, que é outra pedra aí no sapato do Abílio, mas aos pouquinhos o Reginaldo, o secretário de obras, está tentando resolver, né? Você tem a questão da saúde, que eu acho que é a mais periclitante, Carlos, porque é o que atinge a população ali. O cara vai buscar um atendimento e está lotado, então vai demorar um pouquinho. Lógico, é difícil o político pedir paciência pro eleitor, porque é o cara que sente na pele, é o cara que vai domingo na UPA e fica 12 horas lá para não ser atendido. Então isso dói em todo mundo, não é fácil, ainda mais que é pai e mãe de família, sabe, na hora que precisa do atendimento pro seu filho, então dói dobrado. Mas eu acho que o Abílio tá assim no caminho certo, já tá esmiuçando contratos, tá enxugando, criou a Secretaria de Segurança Pública, voltou a Secretaria de Esportes. Então eu acho, não mexeu no orçamento, isso eu gosto de enfatizar. Ah, mas tá gastando, mas não tem como, porque quem deixou o orçamento foi a gestão passada. Né? Então ele tá trabalhando com o dinheiro que deixaram, que a gente aprovou no primeiro dia de mandato dos vereadores agora, da legislatura. E colocou a casa em dia, né? Colocou o salário em dia, então... Pagou RGA. É que eu costumo brincar que eu sou acelerado, o Abílio é muito mais ainda. Ele tá num lugar, tá no outro, ele é centralizador sim, aí tem gente que entende como um defeito, outros como uma qualidade, que tudo ele quer dar o pitaco, até porque ele é o mandatário. Então ele manda alguém resolver, o que você resolveu? Quero ver. Assim. Não, você entendeu? Ele dá a última palavra, isso é bacana, porque ele é o que manda. Vai cair no CPF dele. O eleito foi ele. Exatamente. Ele tá certo nisso. Exatamente. Então ele coloca pessoas de confiança dele. O secretariado, muito se fala até, a gente conversa muito sobre política o dia inteiro, né? Eu por ser advogado eleitoralista, meu dia a dia até no escritório é com político, né? E muito bem essa questão do Abílio que você falou, de centralizador, de passar por cima dos secretários e tal. Mas, cara, o secretário é nomeado por ele. É uma pessoa de confiança dele. E o votado, o eleito, o representante é ele. Então, eu acho que eu falei isso em conversa esse dia. A ingerência dele é essa mesmo. É muito fácil para o gestor que só delega. Isso. E transfere a responsabilidade para uma pessoa nomeada por ele. Então, para mim, é até uma cortina de fumaça, ó. Vai lá e faz o papai. Se for bom, eu tenho mérito. Se for ruim, eu corto a cabeça. E ele tá agindo exatamente ao contrário. E é o natural da iniciativa privada. Você tem funcionários, o seu funcionário fez caca, você vai lá e quer saber o que ele fez, como que fez, por que fez. Então a gente que cobra essa maior regularidade do serviço público, então deixa ele fazer assim com a administração. Deixa ele pegar e falar, mandei você fazer, fez certo, não fez? Fez assim, fez assado? Então ele tá certinho, tem que cobrar, até porque, igual você falou, os secretários dele são funcionários dele. Então ele quer estar em cima, vai estar em cima. Para mim, ele tá no caminho certo. Muito se critica, até publicaram ontem o vereador do TikTok para mim, o vereador do Trend. Quer dizer, se isso for falar com a população, porque a população tá aqui, ô Hayashida, não dá para você exigir que um político igual o Abílio ou igual a mim, que foi eleito por isso aqui também, abandone isso aqui. Então ele vai ter que ser sim. Então eu não vejo demérito o cara ser chamado de prefeito do TikTok. Onde tá a população? Tá aqui.
é no TikTok, é no Instagram, é no WhatsApp. Então a gente é, sim, um político dessa geração. O que a gente faz aqui, e vocês também como homem público, é ter que comunicar, né? Para aqueles que não entenderam a importância da comunicação no seu mandato, na sua gestão, tá na hora de aprender, né? Porque hoje não basta você fazer, você tem que fazer e levar a informação do que você está fazendo. E isso é totalmente republicano e inconstitucional. Exato. Você levar. Eu tento aproveitar isso de que maneira? Como eu sou um cara que tenho esse espaço na mídia pelo meu perfil, pelas pautas, pelo jeito que eu converso abertamente, a minha rede social fica pro cara ir confirmar. É só isso? É isso que o Ranalli falou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar um Instagram para ele. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele. O cara fala online com o político dele. Não é aquele negócio. Mas ainda é daquele de você cuidar da tua rede, Renato, de responder o eleitor, sim, pegar, sim, eu chega em casa, hoje mesmo, de manhã cedo. Hoje mesmo no Instagram, uma senhora do Tijucal pediu ajuda e de outro bairro. Na hora já mandei o celular lá do gabinete. Falei, ó, pode passar para esse, pode passar para esse. É na hora, irmão. Então ajuda, né? Ajuda. Imagina pro cara que tá precisando de serviço. Você tem que dar uma vazão. Você vai ser demandado. Você foi eleito por aquilo ali, então não dá para você virar as costas. Igual eu falei, é o bônus e o ônus. Maravilha. Ranalho, vamos sair um pouco de Cuiabá aqui e vamos para Brasília. Brasília pegando fogo, você que acompanha, que tá nesse núcleo bolsonarista do estado, não tem como a gente ver. Como você tá vendo toda essa questão, inclusive da questão, você também como policial federal, de como que tá toda essa tratativa lá em Brasília, essas perseguições aos bolsonaristas. Eu, igual você falou, como policial federal, não dá para eu fazer comentário acerca do relatório da PF, né? Então eu vou fazer um comentário mais amplo do contexto. É lógico que pra gente bolsonarista ou pra pessoa que é lúcida, né? Não vou nem dizer, porque senão vai falar que é a nossa bolha. Conota-se uma perseguição descabida, né? Haja vista até a punição aos manifestantes do 8 de janeiro, passa por isso também, você entendeu? Um golpe que não existiu. Você imagina que o Lula ia ser deposto? Não tem nem visual disso, você não consegue nem confabular isso. Se nas próprias investigações falam que o Exército não ia aderir, a Marinha não ia aderir, ia dar o golpe sabe, um golpe fictício e ficar essa forçação de barra, porque eles querem chancelar, a verdade é essa, eles querem chancelar a inegibilidade do Bolsonaro. É só isso. Isso tudo é só para isso. Para que, com certeza, ratificando, o Bolsonaro não é candidato ano que vem. Só que eu lembro um detalhe. O presidente deles, o presidente atual, ele não foi inocentado das acusações, o Carlos. Recordando, ele foi, como usam um jargão, descondenado. Sim. Ele só parou de pagar a pena. O crime existiu, foi um erro processual. Ninguém falou que ele não... Não, ele não foi absolvido. As provas estão lá, o fato típico está lá. O que aconteceu? Fala, não, corre aqui, vem aqui concorrer. Opa, ganhou, toma a faixa. Então eu espero que se pau que dá em Chico, dê em Francisco. Então o Bolsonaro, que nem preso está, possa concorrer, ué. Por que não? Valeu lá, não vale cá? Então até isso é uma cobrança, só quero ver ano que vem, até porque nós do PL não temos plano B. Ano que vem é Bolsonaro, né? A gente acredita que ele sim, ano que vem ganha. Tá aí as pesquisas. Sim. Várias pesquisas, você procurar a rede social, o Bolsonaro ganharia no primeiro e no segundo turno do atual governo. Então, assim, nos estarrece, né? Tanto se fala em democracia, só que a nossa democracia mais se parece uma ditadura. E no momento político do Bolsonaro também, Ranalho, vocês passaram isso aqui, ele mais presente, inclusive em Cuiabá e Várzea Grande, estando aqui ajudando o Abílio, ajudando a Flávia em Várzea Grande, como outras cidades importantes no interior do estado, não teve isso na vez passada, né? E agora, com todo esse engajamento, esse apoio, essa política... Isso aí eu converso muito com o Medeiros. O Medeiros sempre falava pro Bolsonaro isso lá em 2000 quando teve a eleição de 20. De 20. Entre 18, municipal 20. Que ele não enfiou o pé, que ele não filiou... apoiou um outro, ele mostrava uma fotinha
no bate-papo com ele na presidência, era uma briga para ele mostrar uma foto lá, ele não apoiou de empreita. E o Brasil é municipalista. Aí nos municípios pequenos, lá onde está cheio de vereador do PT, graças a Deus aqui não, cheio de vereador e prefeito do PT, o cara fez a antipropaganda, a fake news. Não, esse governo vai acabar com isso, esse governo vai te ferrar, esse governo vai... Minou. Tá, agora, acho que ele teve essa consciência, falou, vamos apoiar. Né? Igual você citou, ele apoiou o Abílio aqui, a Flávia ali, o PL, perdão, de uma maneira em geral. Eu mesmo, acho que eu fui o único só eu e a Samantha, ele gravou o vídeo, pediu o voto, falou o número, quer dizer, graças ao acesso que eu tenho a ele, então ele viu, preciso construir a base. A ele e a outras lideranças do Brasil também, né? Você tem uma relação forte aí com o próprio Nicolas, né? Sim, o único candidato a vereador do Mato Grosso com apoio chancelado do Nicolas. É um parceiro, um amigo, e devo isso a você, ao Ione Cubo, à direita Mato Grosso, que quando eu entrei na política me levaram ao Bolsonaro, você se recorda disso? Final de 2017, novembro de 2017, a gente tava lá fazendo arminha com o Bolsonaro. Isso aí para mim é ímpar, agradeço vocês. E nessas idas a Brasília, uma vez a gente encontrou lá no início esse molequinho magrinho, franzino, parecendo um anão. Veio em Cuiabá várias vezes. Exato. Aí então quando eu encontro ele, porra, Nali, tamo junto desde o começo. Aí ano passado, para concorrer a vereador, eu, cara, assim, vou confessar, né, Rachida? Era a minha derradeira. Eu desanimava, cara, vou concorrer de novo, vou perder. Aliás, só perdi, nunca ganhei, né? Por isso acho que eu assisto o Rock Balboa toda hora. Aí, cara, apita em celular. Bem, onde é que eu tô cabisbaixo, assim? Eu pego o celular, assessoria, deputado Nicolas Ferreira. Ô, Ranalli, beleza? O Nicolas mandou falar pra você comprar uma passagem e vir aqui, que você é o candidato dele em Mato Grosso. Eu falei, mentira. Falei, tá de sacanagem. Aí fui lá, dei a camisa do Cuiabá pra ele, gravei com ele. Tanto que onde eu vou, ele fala, não, Ranalli, não pede foto, não. Você tem mais foto comigo que minha mulher. Aí eu não peço mais nada também. E o Eduardo, Ranalli? Você sempre tinha uma relação muito boa, próxima com o Eduardo. O Eduardo, a gente vê que ele tem um outro tamanho, uma outra pegada. É que no início ele estava mais em Brasília, agora ele fica com essa pauta, ele tem essa pauta, né? Mais internacional, vamos dizer assim, exatamente. Então você vê que é outra tratativa. A última vez que eu encontrei com ele também, eu jantei com ele, foi na CEPAC ano passado, depois disso. Não, ele fez uma visita a Cuiabá durante o ano passado, né? Antes das eleições, lembra? Nas eleições, inclusive, antes e durante a campanha ele teve presente. Exato, e aí, ó, é tão próximo que você acaba esquecendo. Ele também fez um vídeo pra mim. Um dia eu tava em casa, de bobeira. Ô, Ranalli, toma aí o vídeo da sua campanha. Tá lá, Ranalli 222222, exatamente. O Eduardo é um parceiro, é colega, é escrivão de Polícia Federal, assim como eu. Então, quer dizer, é da mesma firma e tem essa carreira mais de destaque, até por conta das suas opiniões, principalmente, mas por ser filho do Bolsonaro, né? A gente quando começou em 2016 lá a esboçar um grupo político bolsonarista, eu confesso que quem me chamou a atenção primeiro foi o próprio Eduardo. Sim. Por meio do Eduardo que a gente ouvia, eu acho que ele tinha uma questão mais metodológica para falar as pautas do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro já era o que vinha na frente, já estourava tudo. Mas quem sempre teve essa questão de organizar, de passar informação, até de forma metodológica, quase um professor mesmo, sim, sempre foi o Eduardo. Até nas reuniões nacionais. Por isso que a gente que conhece mais de perto, aí vem umas críticas que até desagradáveis. Isso é só porque é filho. Aí você conhece o cara, você vê que o cara é crânio. Talvez até o contrário, né? O próprio filho que levaram pro pai. Várias. Exato. Então, assim, todos ali têm capacidade. Já conheci o Flávio também. Gente boa, político espertíssimo, assim, inteligente, sabe fazer política, é outro que também vive dando os pitacos dele ao Bolsonaro. Tem o Carlos lá, que a maneira dele também colabora, até porque ele é de rede social, né? Ajuda o Bolsonaro a construir as campanhas. Então, assim, todos somam, né? Então é lógico, quem tá do outro lado vai tentar criticar, vai tentar... E o papel do grupo bolsonarista do PL no estado de Mato Grosso para 2026, fazendo essa base pro Bolsonaro, Ranalli? Como que tá inserido o projeto do Ranalli para 2026?
Cara, Se sair da luta, eu tenho certeza que você não vai. não vai. Você sabe que muito mais que político eu sou cabo eleitoral, né? Ajudei a eleger um monte e eu só me ajudei uma vez. Mas brincadeiras à parte, eu canso de falar. Se a pergunta for essa, eu sou soldado. Estou esperando a determinação do PL. Todo mundo sabe esse sonho de deputado federal que eu tenho, mas se me mandarem vir a federal, a estadual ou a nada, porque como eu disse lá no início, não vou trair o que eu disse, estou muito feliz sendo vereador. Por mim, eu continuava aqui mais muitos anos, né? Priorizava Cuiabá. Mas eu sou soldado, gosto de estar entregando santinho, você me conhece, gosto de estar colando adesivo, isso aí. Você e sua esposa, né? Exato. Acho que são poucas esposas que eu já vi numa Vai, campanha como a exato. sua. A preta vai comigo pro semáforo, a Rafaelinha, minha filhinha também, são as duas que me apoiam, estão sempre pedindo voto. A gente se mata, eu era o rei do semáforo, né? Você sabe disso, me matava ali, hora do almoço, tocava direto, embaixo de chuva. Né? E não era só para filmagem, quem conhece a gente sabe que a gente, quando tem um objetivo, vai até o fim, tenta, e até com isso eu fui abençoado depois de 4 tentativas. Mas eu acho que tem que amadurecer, até porque a gente tem um candidato hoje do PL a governo, que é o Wellington Fagundes, isso é fato. Sim. Ele é do PL, é o senador do Bolsonaro no Mato Grosso, eu gosto de bater nessa tecla, cara. É a maior oposição, é líder da oposição no Senado ao governo Lula. Então, assim, a gente precisa vanguarda, né? do bloco vanguarda, que é a oposição ao Lula, é o cara que mais vota anti-Lula hoje, dentro do Congresso Nacional. Eu acho que o nosso time pro ano que vem vai estar bom, apesar de pedir voto pro Bolsonaro no Mato Grosso, é bater em mãe noite de Natal, é apelação, né? Aqui tem quase 70% dos votos. Ainda mais com esse desgoverno que tá tendo, eu acredito, cara, eu não sei não, mas o Bolsonaro, se vindo candidato no que vem, bate 80%, hein? Bate 80%, porque hoje o cara não tem condição de comprar uma cartela de ovos, Rachida. Tá complicado. Tá tudo caro, e agora esse rombo no INSS... Mas ele nem para aqui, né? Por isso ele tá comprando só na China, comprando nos países... Aí a preocupação é mandar a senhora dele uma semana antes pra Rússia, num avião sozinha... Assim, sabe? Então, assim, aí se o Bolsonaro desse um xingo, em algum momento, é porque o Bolsonaro fala palavrão. Né? Nós estamos diante aí do maior rombo da história, que é o do INSS. Sim. Um sistema previdenciário que já não se paga, pois a gente está tendo uma pirâmide invertida na questão da idade, a gente está tendo mais idosos do que pessoas produzindo. Até porque a gente tem que entrar nessa discussão, as pessoas não querem produzir, justamente por bolsa isso, bolsa aquilo, jogo do tigrinho, o cara prefere ganhar R$1.200, R$1.500 e não fazer nada. Os benefícios sociais para jogar, né? Exatamente, então assim, tinha que ter um jeito de bloquear, vou mais além, o cara que recebe benefício social não devia votar, porque ele é alimentado pelo sistema, então não é justo eu te dar um dinheirinho e chegar ao final do ano eu pedir um voto para você, ué? Eu vou votar em quem, então, se você tá me dando? Então, assim, mas a gente não... Mais uma vez, né? A gente já entra em outras pautas que não aqui da esfera municipal. Mas esse país... Mas o Ranalli hoje aqui é um representante nosso do Estado, das pautas nossas, não é apenas o vereador, como você colocou. Mas é isso, porque essa visão de esquerda que eu tenho, que eu até fiz aquela colocação antes, que não se governa para a minoria, porque é o objeto da esquerda, né? Todo mundo sabe que na cartilha da esquerda é dividir para conquistar. Então ele criou a briga entre o velho e o novo, entre a criança e os pais, entre o marido e a mulher. Racial, sexual. Então, eu defendo os gays, defendo as mulheres, defendo os negros, defendo não sei quem. Olha como ele segmentou. Olha o tanto de pouquinho que ele defende. Aí depois ele junta na cumbuca e vira voto. E as pessoas não se atentam a isso, gente. Mas uma coisa nessa guerra toda terra, ali, eu acho que nós temos que aprender da direita, inclusive, é exatamente essa pauta política que eles implantaram no Brasil de se infiltrar. E essa infiltração correta, ideológica que eu vejo, que a direita está começando timidamente fazer, é exatamente ocupar os espaços representativos em todas as esferas. Exato. Não só, como também dentro das esferas de governo, né? Olha o secretariado gigante que o Abílio colocou em Cuiabá. Eu coloco muito
do sucesso dos primeiros meses de gestão do Abílio na escolha do seu secretariado. A gente estava falando aqui que era o pulso dele, mas olha a qualidade dessas pessoas. E você olha para o lado, pessoas alinhadas com a pauta. São poucos que são puramente técnicos ali alinhados. Não, todos ali, a gente que conhece, que é daqui do estado de Cuiabá, sabe que o cara entende do assunto. Entende do assunto e é de direito. É de direito. Eu acho que isso aí já é um bolsonarismo cravado no Abílio. Ele viu como o Bolsonaro compôs o secretariado dele. Ó, tem que estar do meu lado, mas tem que ser técnico. Você pode ver que dentro das pastas aqui em Cuiabá, os secretários dão conta do recado. O cara entende ali do riscado da pasta dele. Então acho que isso aí já é um caminho e a gente espera assim, o meu voto é esse, é que a direita se infiltre, não é o ditado nosso, quando os bons não ocupam espaço, os maus vão ocupar. Eu acho que a direita tem que fazer isso mesmo, tem que ocupar os lugares que são colocados de poder. E nesse ponto eu costumo citar muito o Nicolas, né? Por isso que eu falo, o Nicolas tem menos resistência para um futuro, um planejamento para daqui 8 anos, numa pauta nacional, porque ele tem menos resistência. Ele é jovem, ele vem do grupo evangélico, então ele consegue entrar, alguns preconceitos que tem com o Bolsonaro, com ele já não tem, você entendeu? Então eu acredito que esse guri ainda vai buscar a presidência. A geração de liderança que o Bolsonaro trouxe para o Brasil também. E graças a Deus o Lula não deixou ninguém, né? Sim. Então a hora que ele acabar, acaba isso tudo. Mas o coração bate forte para quê, Ranalho? Estadual ou federal? Cara, é o meu sonho desde que eu entrei na política, é ser deputado federal, ser colega do Nicolas e votar as pautas do Bolsonaro. Mas com essa saída toda, né? Abílio prefeito, Medeiros senador. Infelizmente, a malha, né? Essa perca. 250 mil votos. O aumento hoje de duas cadeiras, no mínimo uma vai ter, que é constitucional. A segunda, se passar a vaga. Não é possível que não tenha uma vaga. Mas eu não gosto, eu costumo brincar assim que seria uma cereja do bolo. Você entendeu? Eu vou te confessar. Ô, Ranalho, outra coisa que você falou, eu acabei de lembrar. Nós conversamos, o Abílio também estava nessa conversa um dia. Eu estava assessorando o Nelson Barbudo, e aí tava você e o Abílio junto, tava o filho do Wellington e mais alguns do PL, eu acho que o Ananias, o Zé Márcio. E eu, com minhas loucuras na cabeça, eu falava assim: cara, vocês estão enganados. Cabe vocês aqui de federal. Não entra nessa conversa não, que vocês não estão acreditando no potencial da chapa de federal. Elege pelo menos 3. Rapaz, teve uma reunião mesmo, assim, oficial, que o Abílio, esses dias conversando com ele falou, o Abílio chegou a achar que eu tava puxando a sardinha para convencer ele a ficar na chapa de federal com o Barbudo e com o Medeiros. Aí eu falei, Abílio, eu por mim, você nem ficava. Pra mim, você vai embora, que você vai tomar a cadeira desses caboclos aqui. Sim. O dia que ele me perguntou, a minha avaliação era veta. Não deixa vir. Que vai levar. Vai levar. Não deixa vir que vai levar. Vai tomar, o Barbudo será? Eu falei, vai tomar. Não, mas o medo... Vai tomar. E errei. Não foi 3, foram 4 cadeiras. Né? E eu vejo que esse cenário hoje, você lembra disso? No passado, o que tinha essa estrutura partidária? Não tinha nada. Não tinha nada. Hoje o PL é o maior partido do Brasil e bem construído e organizado. Isso, está em todos os municípios. Você mesmo falou aqui, reconhecendo que é uma coisa também que eu vi de diferente na tua fala. Muitos bolsonaristas raízes têm medo de falar e posicionar do Wellington. A grande maioria crava o Bob Norte ou coloca outras coisas, e eu sempre vi a questão de posicionamento seu. A defesa na representatividade do senador. É fácil concordar com alguém até onde me convém, né? O Bolsonaro tá mandando. Aí é o Hélio Fagundes. Aí vem o bolsonarista que se diz raiz e fala Balbi não sei quem, Pi não sei o quê, e parará e pururu. Para, cara, o cara mandou, você não sabe obedecer, vai querer mandar um dia? Isso aí eu falo direto, cara. Então se o Bolsonaro mandou, é igual naquela. Você tá no PL, é ali o prato que te dá de comer. Aí você vai chutar o prato, cara, tem coisa que é questão de ser homem. Para, você é 22, o 22 mandou votar no Wellington, vai votar no Wellington e vai pedir voto. Ué, tá de sacanagem. Até por todo o trabalho que tá construindo. E é positivo. Eu falei com o Zé Márcio aqui e quis trazer aqui o Zé Márcio, até por questão de justiça também,
Porque eu entendo fundamental o papel desse grupo, que é mais político, vamos dizer assim, com uma baita experiência ali, o próprio Zé Márcio. Não, o próprio Ananias. Ananias O Ananias é do grupo do Wellington. E aí é ele que ajuda a construir o PL, que fez o Abílio, que fez 4 cadeiras aqui em Cuiabá. O Ananias ajudou a construir a Flávia, ajudou a construir Rondonópolis. Primavera, dentre outras cidades. Entre outras cidades. Aí você vem agora e fala, não, mas eu, particularmente, vai saber por quê. Eu prefiro outro. Então, o meu projeto, meu, pessoal, PL, quem é do PL o candidato hoje, pré-candidato? É o Wellington. É o Wellington. Não tem que ficar dando brecha. Aí você me pergunta, e se compor? Que nem me... compor com o Mauro. Bacana. O Mauro é um nome bom. Você sabe que ele tem... Ele é bem quisto na hora do voto. Ele é um cara carismático para votar. E foi eleito assim, né? Exato. Então ele vem, ok, a segunda vaga de Senado é dele. Mas ele quer trazer o fulano que seja o piveta para ser governador. Daqui, qual que é a minha restrição? Mas tem que ser 22, irmão. O queridinho do momento, né, da política é o 22, é o PL, é o Bolsonaro. Você entendeu? Então vai ter que estar no 22. Até pelo resultado das eleições do 22. Isso, senta lá com o Wellington, vem pro PL e seja candidato. Agora, não assim... Cara, quem do partido vai querer abrir mão da majoritária? Para, você tá no bastidor. Sim. Eu quero o candidato do 22. Eu não quero o candidato de outro número. Então isso é natural. Seria cômico até se perdesse todo esse tamanho partidário de representatividade. Puxar esse voto de legenda. Puxar esse voto de monstro aí do 22. Quem sabe nisso aí, nessa conta, vai mais um estadual, pô. Só do voto de legenda da chapa principal. E que também agora a gente começou a falar e não terminou, e acabou a chapa não indo, você não foi federal, né? Isso. E é isso que eu ia entrar, né? Tá aí o Rodrigo, hoje deputado federal, que com certeza, me desculpe o Rodrigo, mas Ranalli teria mais voto do que o Rodrigo. Aquela vez, igual eu falei, eu fui pra eleição já também meio assim, cara, mais uma que eu vou tentar pra federal, daí me chamaram na sala o Catani, o delegado Claudinei e o Eliseu, meu parceiro. Aí falou, Ranalli, aqui não vai entrar de mandato, você não quer vir fazer a 4ª vaga ou ajudar nós 3 construirmos? Eu falei, 4 vagas não vai fazer, que era muito difícil, né, Ragido? Mas no final das contas faltou acho que 5 mil votos, viu? Não faltou muito. Por pouquinho o guarda não vai também. Porque tentaram muito a chapa deles, né? Que foi um erro. É um erro. Ano que vem acho que vai estar fofada de gente ali. Vai fazer 6, irmão. Aí pediram para eu recuar para estadual. Daí eu olhei lá, com quem que eu bateria chapa? Vamos ser honestos. Com o próprio Abílio, que é de Cuiabá. Eu falei, pauta, né? Mesma pauta. Aí eu falei, ele já foi candidato a prefeito, ele já tinha vindo dar de prefeito de 20. Aí eu tinha feito uma prospecção, cara, eu vou fazer de 30 a 40 de novo, que eu fiz 33 na outra, um pouquinho mais agora porque eu vou estar no PL. Mas ia estar nessa faixa, acho que ia estar ali no bolo dos 50 ali do Fernando, exatamente. Falei, cara, mas eu quero levar uma cadeira, cara. E aí nessa composição com os estaduais, eu não, igual eu falo, pra mim tudo é escrachado, eu tinha um combinado do rodízio com os 3. E que foi cumprido, né? Só pelo Eliseu, né? Até porque esse combinado, ele não chegou de acontecer, mas não por minha causa, até porque eu ajudei a fazer 3. Porém, foi congelado os votos do Gilberto de Chapada. Com isso, o Claudinei não assumiu. Aí, rueiro. Falaram, mas não elegeu 3. Eu falei, cara, o combinado foi 3, infelizmente, eu tô sendo. Não vou cobrar, porque... E nunca cobrei, nunca pedi. Então, isso que o Eliseu fez foi mais do que um combinado. Por isso que ele é um cara que eu admiro. Ele tem um irmão vereador. Sim. Ele não tinha necessidade de abrir o gabinete para mim. Ele me liga num dia, cara, que eu tava mal espiritualmente. Tava rezando com Deus, falando, eu não vou ser candidato a vereador. Saí da polícia a pé, que eu vou a pé para casa. No caminho, eu falei, eu vou chegar em casa e falar, Preto, não sou candidato a vereador esse ano. Por Deus do céu, era 1º de julho. Meu aniversário é dia 4. Não vou ser candidato porque eu vou perder, vou tomar na tarraqueta, cansar, gastar dinheiro pra bater na trave, pra ser primeiro suplente, o que adianta essa bosta? Aí peguei, quando chego em casa, eu doido pra conversar com ela tomando banho, esperando ela vir, eu olho, 4 chamadas do Eliseu. Aí eu ligo, fala comando, o que você quer? Quer ser deputado estadual? Falei, mentira. Aí foi 30 dias de diarreia, dormindo mal, arrepio. Eu falei, caraca, vou ser deputado, ele vai. E que foi importante
partidariamente combinado ou não, mas até para você vir Não, mais forte ainda. Consegui mostrar meu perfil. Até, né, isso que você está fazendo aí é gratidão de reconhecer o que o cara fez, que vai render frutos para ele também. Isso, nessa parceria do ano que vem. Porque alguém perguntar, por que você não vem estadual? Porque eu tenho com alguém. Essa maturidade política, Ranalli, que eu tô falando aqui, representando na figura do Wellington, do Ananias, do Zé Márcio, que são os dirigentes do PL no Estado, que é importante pro núcleo bolsonarista do Estado. E eu aprender esse lado não só de militância política, mas de política mesmo. De organização. De organização partidária, exatamente. Não, a gente tem que parar de pensar que isso é negativo, né? Todo mundo já acha, quando você fala, não, vamos fazer articulação política, todo mundo já vê pejorativamente, mas não. Tem um lado positivo. É a forma de você conseguir ocupar o espaço. Exatamente. Mas você tá lá, tô lá, você não quer que eu leve a cadeira? Você não quer o seu representante lá? Então é assim que vai ter que ser construído. Fazer o quê? Você entendeu? Então é isso, e graças a Deus a gente tá evoluindo, igual você falou, a gente vai ganhando maturidade, então tiro o meu chapéu pro Eliseu, só para finalizar, ele me chamou, virei deputado, e ele é um cara que tem irmão vereador. Sim. Me ajudou, é lógico, para vereador não me ajudou tanto quanto poderia, mas foi um dos que me ajudou pouquinho. Já fico muito grato, porque dificilmente alguém me ajuda, né? Eu sempre fui, você mais do que ninguém sabe, que eu sempre fui carreira solo, ninguém nunca ajudou o guarda, mas graças a Deus hoje eu sou, acho que o vereador mais barato daquele lugar, você sabe disso. Acho que na minha prestação de conta lá tem 200 e poucos mil, você não elege um vereador com 200 mil, você sabe disso. Mas graças a Deus foi isso, o reconhecimento, ter sido deputado, as pautas que a gente carrega, da gente ser transparente. Eu canso de falar, Rachida, se tudo dá errado eu volto pra PF. Então quer dizer, eu não devo nada pra ninguém, cara. Ninguém pagou meu mandato. Ninguém volta não, continua. Você... Hoje eu tava na PF, segunda, quarta e sexta é PF. E ainda sou síndico do prédio. Ainda fazendo todo o papel. Ranalli, feliz de você estar aqui mais uma vez, sempre, de novo, agradecendo sua assessoria, toda vez que a gente chama e precisa, a gente sempre é bem atendido, prontamente já disponibilizou, você está aqui concretizando hoje, nosso terceiro episódio do PodX, um espaço nosso, dessas pautas que a gente gosta de tratar, com plena liberdade aqui, da X-Control, da gente estar direcionando e trazendo os convidados, falando daquilo que a gente também gosta. E é bom falar abertamente, né, Rachida, sem tapar nada, para as pessoas até entenderem um pouquinho como funciona o bastidor. Acontece. Exatamente, isso é natural. Acabou a eleição de vereador, eu lembro lá no posto, né, no meu posto lá do Abi, que a gente foi comemorar a vitória. Comemorando a vitória, já começou a falar, e agora? E 26? E é assim, é pensar, e é com planejamento, estratégia. Só que quero abrir um parênteses para a gente contemporizar. Essa semana está sendo votado, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma reforma que o Mauro aprova, e eu também aprovo, eu defendo isso há muito tempo, uma reforma que uniria as eleições, Sim. Que o mandato seria de 5 anos, sem direito à reeleição do Executivo, e com o Legislativo tendo um direito a uma reeleição. E Senado para 10 anos. Não, esse seria uma emenda. Pelo que eu li hoje, o Senado ainda seria o 5. O 5? O 5, daí com uma reeleição viraria 10. Viraria 10. Mas de qualquer maneira, só de juntar as eleições, Rachida, é isso que eu penso pelo lado do povo. 5 anos, você tirou um ano, você aumentou um ano, quer dizer, menos um gasto, cara. E unificar as eleições, a urna já vai estar lá, bota mais 2 números, vereador e prefeito junto. O Mauro falou disso muito, né, e tem debatido, você bem lembrou, porque acaba uma eleição, tem um ano, no outro ano já vai ter eleição. Cara, não dá, é isso que eu falo, às vezes a gente, por isso que eu entendo que a população sente, a gente tá falando do mandato meu, começou há 6 meses, nós já tá falando da eleição do ano que vem. Cara, se você parar pra pensar, cansa. Eu tô cansado de concorrer. E aí outra, você vai ver o perfil do cara. O cara não vai ficar tentando qualquer cargo. Não, eu quero ser vereador. Como a eleição unificada, eu vou tentar vereador. Pode ele fazer 2 anos para depois e depois. Não. E aí o que é legal, o cara fica um mandato, vamos dizer que ele é o top, um vereador top foi reeleito, ficou 10, na próxima ele não pode. Agora, meu irmão, você é muito bom, né? Vai ser estadual. Tenta estadual, tenta federal. Ou fica um mandato fora e tenta vereador na outra. Aí não é reeleição, né? Aí é eleição normal. Mas cara, só para contemporizar essa conversa nossa, acho que seria uma reforma política que eu falo disso desde 2018, assim, no bastidor, quando a gente troca ideia, cara, se fosse junto,
economiza, porque o povo é cansado. Aí até é bom para a classe política, sai um pouco desse ranço, né? Porque quando você vai pedir voto, meu irmão, de novo, você aqui, não sei o quê, mas eu não fui eleito. O que você já fez? Mas eu não fui eleito. O que você já fez? Eu não fui eleito. Você tem que ficar explicando e pedindo voto. E um ano pro mandato é muita coisa, né? De 4 para 5 parece que não, mas E é importante o ganho. Eu fico imaginando, Rachid, o ganho para a população. Você imagina um executivo que ele ganha, ele tem 2 anos para arrumar a casa antiga, para ele dar a cara dele. Aí os últimos 2 anos ele não vai trabalhar, ele vai trabalhar a reeleição, perdão. E não pode entregar, né? Exato. Aí é proibitivo, não pode entregar. Exato. Então, assim, o cara não faz nada. Que ele entra para recuperar o do outro, que não era ele, e os últimos 2 anos ele faz para reeleição. Com 5 anos sem reeleição, ele tem que entrar trabalhando e sair trabalhando. Beleza. Senão ele está morto politicamente. Anali, agradecer mais uma vez e, como eu sempre faço aqui, se faltei perguntar alguma coisa importante que deixei passar em branco, o microfone é seu para as considerações. Nada, a consideração é só agradecer você, o espaço, te parabenizar pelo homem que você é, sua capacidade de raciocínio incrível. A gente caminhou junto lá no PSL, teve outro, Patriota, PSL, depois me perdi aí nesse caminho, mas graças a Deus eu gosto de conversar com você, que você vê que o Hanali lá é o mesmo de cá. Eu não mudei 1 milímetro do que eu falava e do que eu falo e vou continuar falando. E você pega muitos aí que dá aquele no meio do caminho, né? O político ele foi. O Hanali é o mesmo quando não era vereador, quando foi candidato, quando era só polícia. Você vê que eu não mudo minhas falas, tento manter uma trajetória para ninguém falar, ele falou isso. Não, tanto é que eu tenho uma cara. Eu sou um político. O Hanali falou isso aí, vamos falar uma borracha. Falou mesmo. Com certeza foi ele. Falou isso aí não foi ele, não. Você entendeu? Então, assim, só te agradecer por ter participado dessa trajetória. Eu não canso de agradecer todo mundo. E dizer que o meu gabinete está à disposição. Fico feliz com o seu reconhecimento quando você falou. Eu sei lá que você tem a parte de vereança tradicional, que é o tapa-buraco, o serviço para a população. E também, graças a Deus, você é um cara que elogiou. E eu fico feliz de nosso trabalho ser reconhecido, principalmente por um cara como você, nessa questão já da discussão de projeto de lei. Que eu tenho essa briga ferrenha de mostrar que o vereador, acima de tudo, ele é um legislador. E quem que o legislador faz? Faz lei. Faz lei. Então, eu tenho umas discussões, às vezes, que os outros colegas vereadores chamam, vocês são advogados aqui? Nós estamos aqui justamente para questionar a lei e modificar a lei. É lógico que, a princípio, tudo vai parecer, né, me perdoe, vai parecer inconstitucional, isso aqui não pode. É lógico, não existe. A gente está ali para criar, para debater, para evoluir, para engavetar algumas coisas que não tenham condições ou para deixar outras passarem. Mas eu espero que seja um embrião. Essa legislatura ela já é diferenciada. Você pode ver que não se fala igual nas últimas duas. O que se falava, Rachida, da Câmara Municipal? Se estava com o Nenel ou não estava com o Nenel. Era só essa discussão. Aí ele é da oposição, é da base do paletó. Só falava disso. Agora o que o Hanali tá falando? Não, e eu vou até falar uma coisa bacana até do grupo da base do Abílio, né? Eu vejo não só em você, mas como outros vereadores da base que carrega também esse peso, assim, de proximidade com o Abílio, que quando vocês não concordam abertamente, vocês falam, não tem problema nenhum. Isso está acontecendo, exatamente. Igual eu falei aqui, da parte da Guarda Municipal, eu sou contrário, tem que criar sim. Vai arrumar verba, não está economizando 100 e poucos milhões? Então investe na segurança. É o calcanhar de Aquiles, as pessoas estão morrendo. Então onde que vai investir dinheiro que sobrou? Na segurança pública. Quando tiver que dar uma apertada na orelha da secretária de saúde, fizeram, né? Fizeram, sem dedos. Fizeram da educação, tanto que ela caiu. Você entendeu? Então a base ali, ela não é base independente, mas cobra na hora que tem que cobrar. E até fazer um elogio aos antigões, os vereadores que continuaram, eu digo que essa legislatura elevou o patamar. Todos querem apresentar trabalho, querem apresentar projeto, porque viu que senão não sobrevive. Fica pra trás, né? Cara, subiu o sarrafo. Então, não podem falar. A gente é mais pauta, né? Até depois fazer um clipping lá no gabinete. A Câmara é mais pauta que a Assembleia, irmão. É todo dia ter uma coisa ali da Câmara Municipal.
Lógico, tem algumas coisas ruins. Dos outros eu não sei, mas da sua assessoria de imprensa, a gente é sempre recheado de informação. Eu brinco com ele, ó, não me vi hoje, hein? Eu não me vi hoje aí, vamos lançar uma coisa. Mas é isso, meu irmão, deixar o gabinete aberto a quem tá assistindo, puder entrar no Ranali PF lá no Instagram, me seguir, e pode mandar sua demanda, pedir o WhatsApp, a gente passa o WhatsApp também. Te deixar um abraço, dizer que o gabinete lá tá feito com, sei lá, tomar um café comigo. Tô devendo. Conhecer o gabinete do guarda. Tem muito Bolsonaro lá, Nicolas Ranali. Você vai sentindo paraíso da direita. Extrema, mega, blaster, ultra, hidro direita. Maravilha, Ranali. Fico agradecido por toda a sua fala, a meu respeito também. Dizer que a gente se sente representado quando vocês estão lá, né? Tô devendo essa visita, até pode culpar teu assessor, que a gente tinha conversado umas 3, 4 vezes, eu marquei e acaba a correria, ainda não deu tempo. Fui até conversar com o procurador lá, falei de você e acabei não indo no teu gabinete, mas é que, para quem não sabe, a parte jurídica de campanha não acabou as eleições ainda, né? Sim. Eu acho que talvez o momento mais aquecido e importante no processo eleitoral é agora, porque são os julgamentos das ações que derruba ou salva o mandato. Então, a gente está bastante corrido, mas a gente entrou nesse projeto, agora também o tempo já está mais tranquilo, e com certeza vamos lá. Mas é isso, vocês que estão nos assistindo durante toda essa semana, de segunda-feira até o próximo episódio, vários cortes, acesse nosso Spotify até agora, viu, Renato? Se você quer ouvir o guarda, mas não tem tempo de visualizar, você pode ir lá no Spotify do PodX para assistir no Spotify, no YouTube, no nosso Instagram, com vários cortes. Agradecer toda a produção do PodX aqui, na pessoa do Henrique. E continue nos acompanhando, que semana que vem teremos outro convidado especial para estar falando do que a gente gosta. Política. Um abraço a todos.